Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. E na congregação aonde nós estamos, no bairro da Vila Esperança, no mesmo horário, às 8h30 da manhã, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você é o nosso convidado a estar conosco presencialmente. Por quê? Essas aulas virtuais é apenas um preparativo, é apenas um aperitivo, né? É aquilo que vem antes da comida principal. É para você, meu amigo professor ou professora, ter melhor uma visão acerca da escola bíblica dominical. Essas aulas virtuais não substituem a aula presencial. Como diz o saudoso pastor Antônio Gilberto, a escola dominical é o povo do Senhor reunido na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E não se esqueça também da sua leitura devocional. Não se esqueça de ler a revista, leia o livro de apoio, procure enciclopédias, procure dicionários bíblicos para você ir mais preparado para a sala de aula. Não deixe para estudar o sábado à noite, né? Ou domingo de manhã. Não faça isso. Isso é falta de preparo. É importante que o professor ou a professora se prepare fisicamente, durma bem, descansa, se prepare mentalmente, se prepare intelectualmente, biblicamente, para que o aluno saia com conteúdo da palavra do Senhor. Estivemos na lição passada, que foi a lição de número 10, que falou sobre o plano de livramento e o papel de Esther. Ou seja, houve todo um plano de livramento. Veja que Deus ele já estava trabalhando, né, para que tudo contribuísse para o bem do povo de Israel, do povo de Deus. E Deus precisava usar uma ferramenta-chave. E só de Esther ser colocada ali como rainha já é um plano de Deus, já é Deus trabalhando para que tudo venha a dar certo. Porque o próprio Mardoqueu, seu primo, falou: quem sabe para tal reino você chegou aí para esse propósito. Então não é aquele negócio de orar, por mais que ele orou, por mais que Esther orou, jejuou, colocou as concubinas, né, para orar, jejuar por um período de 3 dias, um jejum de 24 horas, em 3 dias, você percebe que teve uma ação de Esther. Por quê? Porque não é aquele negócio, eu orei, já entreguei na mão de Deus. Não, mas o que eu tenho que fazer é para mim fazer. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Porque tem um plano divino, mas tem ação também humana. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque, nós já vimos aí que havia alguns obstáculos, algumas barreiras. E Esther sobre como driblar isso aí. Ela foi prudente, ela foi cautelosa, ela não quebrou os protocolos, ela seguiu tudo certinho para que chegasse diante do rei. Tanto é que entre o decreto ali, né, diz Esther que já se fazia 30 dias, né, que não era sido chamada pelo rei. E isso, queridos, me chamou a atenção, me chamou muito a atenção. Porque eu e você precisamos entender que nós estamos na cultura ocidental, né, na cultura mais pro lado do Oriente, ela é diferenciada, é diferente a cultura. Nós estamos falando de uma cultura persa, de um povo persa, de um costume persa, né? De umas leis persa. Você pode perceber em todo o livro de Esther. E eu fui perguntar para o universitário, nosso pastor Caramuru, que nós temos aí as suas pré-aulas aí no canal, como que uma esposa fica 30 dias sem ter contato com a esposa? Em nossa cultura, nós vamos achar estranho. E ele nos mandou pelo WhatsApp, pastor Caramuru, que inclusive tem a pré-aula dele aí também. Ele é o nosso professor da Assembleia de Deus também lá em São Paulo. E ele esteve visitando ali a França, né? E ele explicou como que era
os reis, eles não tinham costume de estar todos os dias com a esposa, porque eles viajavam muito e a maioria dessas viagens só exigia a presença de homem. E ele esteve ali na França recentemente, comemorando o casamento da sua esposa, e ele viu que tinha ali o palácio onde o rei ficava e tinha um aposento separado onde as mulheres ficavam, né? Que é a chamada Casa Real, aonde ficava trabalhando as mulheres. A mulher trabalhava em prol do rei, para ajudar o rei, enquanto ele ficava viajando. E até mesmo ela, por ser esposa, né? Ela havia 30 dias que ela chega dizendo que não havia sido chamada. Por quê? Havia um certo protocolo para chegar até esse rei. Nós vemos que a história vai dizer, né, que houve 15 reis persas. E desses 15, 8 foram assassinados. Então, havia todo um protocolo, havia todo um requisito. Talvez algum pode até alegar que Esther não era esposa, né? Porque fazia 30 dias. Não, é porque já era um costume naquela cultura persa. E veja que, mesmo ela sendo esposa, não livraria ela de ser punida. Ela poderia ser punida também, né? Como poderia também ter sido Vasti, né? Por chegar diante do rei, já é por causa de uma proteção de todo um segmento que existia. Então, mesmo assim, Esther, ela disse que ia falar com o rei. E ela depois, né, e preparou, convidou aí para 2 banquetes, aí que ela foi e chegou até o rei e fez aquele pedido. E tudo contribuiu daquela maneira correta. Ou seja, precisamos tomar cuidado, porque eles são 2 extremos. Primeiro, qual o primeiro extremo? É eu não fazer nada. Ou seja, eu apenas orar e não fazer nada. E também precisamos tomar cuidado com o outro extremo de eu querer fazer tudo sem a direção ou a orientação de Deus. Talvez você diz, pastor, eu já orei, então eu vou tomar decisão. Não, você já orou, mas você já esperou Deus responder? Porque Deus tem 3 respostas, sim, não ou espere. Então, eu e você precisamos, queridos, entender isso aí, tá bom? E hoje é a lição de número 11, né, que será no dia 15 de setembro de 2024, que será o Dia Nacional da Escola Dominical. E isso, queridos, é muito importante. Você, professor ou professora, ratifica isso. Ratifica como que começou a escola dominical. Foi para tirar, por um Hayek, né, ali, que ele começou para tirar crianças da rua, que não tinham o que fazer, que ficavam parolelando pela rua, ali perambulando. E um jornalista, né, Hayek, ele não sabia o que fazer, então foi aonde que surgiu-se a escola dominical. Não somente na função de evangelizar, né, mas também trabalhar na educação das crianças, né? E isso continua e é até o nosso dia. Então, queridos, é importante você convidar pessoas não crentes, evangelizar, convidar pessoas para participar da escola dominical e mostrar a importância da escola dominical, porque a escola dominical, ela é um útero, vamos dizer assim, um útero de formação de obreiros, de diácono, de cooperadores, diáconos, presbítero, pastor, evangelista. Tudo tem que passar pelo útero de formação da escola dominical. E hoje é um fracasso. Tem aquela famosa frase, quem não senta para ouvir, não pode ficar de pé para ensinar. Então você que se diz tem uma chamada de missionária, que Deus fala com você, senta para aprender primeiro, depois você vai fazer missão, depois você vai sentar, né? Depois que você sentar e ouvir, e aí você vai fazer missão, pregar quando você cresceu e criou raiz e criou uma certa estrutura. Senão, você vai virar uma criança mimada, tá bom? Então é importante isso, você sentar e ouvir, porque quem não tem humildade para sentar e ouvir, não pode se levantar para falar. Então mostra essa importância da escola bíblica dominical. E a lição de número 11 vai falar sobre a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. E para esta lição eu poderia ler Tiago capítulo 4, versículo 10, mas eu vou ler 1 Pedro. Não, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui para você essas 2 referências. Tiago, olha só para você entender. Tiago capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz aqui. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, já
já entende-se aí que é Deus que exalta e ele que também abate, tá bom? Porque ele abate os exaltados, a Bíblia diz também. Mas, olha só, 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Veja que Pedro aqui está dizendo debaixo da potente mão de Deus. Veja que fala debaixo, não está falando em cima. E aí diz, para que a seu tempo, ou seja, ainda é no tempo de Deus. Então não se faça de vítima. Eu estou sofrendo tanto, ninguém me vê, ninguém gosta de mim. Não se faça de vítima, não se vitima. Espere o tempo de Deus, que Deus ele vai exaltar. É o que Pedro diz aqui, não é eu que estou falando. Eu estou apenas reproduzindo o que Pedro falou. A seu tempo ele vos exalta, ou seja, ao tempo de Deus. Não é o cronos do homem, é o kairos, é o tempo de Deus. Então, nós vamos falar sobre essas duas coisas, sobre a humilhação, né? A humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Nós vamos entender o porquê que ele foi honrado. Ramã, se você analisar a revista toda, né, você vai perceber, e o livro de Esther, você vai perceber que ele é um certo orgulhoso. O orgulho, ele é aquela pessoa que se acha, né? O rei era a autoridade, né? O rei ele estava acima dele, mas ele queria praticamente colocar os carros na frente dos bois, passar na frente do rei. Queria tomar decisões que não era para ele tomar. Ele não sabia se colocar na sua posição, né? Ele não foi humilde, Ramã, não foi humilde como Mardoqueu, que quando até foi lá, Ramã puxou ele com um cavalo, ele voltou para a porta, para o seu lugar, porque sabia que o cavalo não era dele, a sela não era dele, a coroa não era dele. Ele foi o que? Ele foi humilde, né? E aí, o que aconteceu? Ramã foi abatido, humilhado. Quem se acha, anote aí, quem se acha não foi encontrado por Deus. Quem se acha não foi encontrado por Deus. O nosso pastor Edivanir, ele tem uma famosa frase que você pode estar em uma vitrine. Se você não tiver chamada, você pode estar em uma vitrine. Alguém vai passar, não vai te ver. Mas se você tem uma chamada, você pode estar até num deserto, num lugar onde ninguém está te vendo, ou num buraco escondido. Deus vai preparar alguém para estar ali, para te chamar, como aconteceu com o salmista Davi. Então vamos trabalhar, queridos, o nosso tópico 1, vocês vamos trabalhar aí. Você vai ver, o tópico 1 vai falar o quê? O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Então, em uma noite decisiva, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Coisas boas ou coisa ruim. Aparentemente, alguém esqueceu, ou ninguém fez menção de lembrar o rei de uma boa ação de Mardoqueu. Denunciando ali uma denúncia verdadeira, ainda que o rei foi investigar, de Bigtan Teres, que tramou matar o rei. Ou seja, uma ação que ele fez um pouco tempo atrás, né? Foi aproximadamente uns 5 anos depois que ele foi exaltado. Veja que em uma noite decisiva, ponto 1, foi quando Ramã, né? O que Ramã fez? Ele saiu exultante no banquete oferecido por Esther, ou seja, ele saiu de lá se achando. Quando ele foi, né, convidado para estar em um banquete oferecido por Esther, porque Esther convidou. Então ele saiu daí já se achando, me chamou, tal. E aí nós vamos perceber aí que ele já foi contar para pessoas erradas, pessoas que também eram de má qualidade, por que não dizer, né, quando ele chega para sua mulher, e aí o sábio e alguns amigos dá conselho para ele ali, e ele já vê que a coisa já não estava boa para ele. Ramã se achando naquele banquete, né? E aí por aquele convite que foi dado, e eu vejo, queridos, que muitas pessoas já se alegrando com
a derrota das pessoas. Como que a pessoa consegue comer pão? Os irmãos do José conseguem comer pão vendo o irmão caído. Quantas pessoas conseguem se alimentar para zombar, né? Para humilhar as pessoas? Nós vimos aí um fato no dia 7 de setembro que foi feita uma grande concentração na Paulista para tirar uma pessoa que é tirana, que humilha as pessoas, que prende as pessoas, que prende pessoas inocentes, enquanto essas pessoas que é tirana foram fazer banquete, foram fazer churrasco. Então não existe nada de novo aqui, né? Não há nada de novo, como diz Salomão, debaixo do sol. Quantas pessoas estão se alegrando, se alimentando, vendo as pessoas caídas, estão fazendo reuniões secretas, ajuntamento, para ver o fim do irmão ou de alguém. Isso já é antigo, queridos. Foi o que aconteceu com Ramã. Ele sai dali exultante, né? Ele não se conteve, precisou de alguém para desabafar, né? Para se vangloriar. E aí, aconselhado pela mulher e os amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Ou seja, a mulher aconselhou que ele já fizesse uma forca para enforcar Mardoqueu. Olha a sugestão, olha a ideia que foi dada. Aparentemente é uma coisa boa, mas isso foi o fim de Mardoqueu. O fim de Ramã. Porque o que ele fez, aquela forca, ele fez para ele mesmo que caiu na arapuca. O feitiço virou contra o feiticeiro. E cuidado, queridos, com conselhos. Cuidado com, entre aspas, amigos que você tem ou amigas que você tem. Talvez você ache que é um conselho bom, uma coisa boa, que vai te ajudar, mas vai te prejudicar. A própria esposa dele aconselhou, faz uma forca, né? Ou seja, deu uma ideia que já mostra que não é uma coisa boa, sua esposa deu uma ideia para ele fazer uma forca para Mardoqueu, que não fez nada para ele, apenas não quis se curvar, porque não era a cultura persa se curvar, como era do Egito. Né? Cuidado que isso. Tem uma famosa frase também que eu vou dizer aqui, cuidado com pessoas que vêm com boas intenções, aparentemente, porque o inferno está cheio de boas intenções. Cuidado. Diga com quem tu anda, um ditado, e eu direi com quem tu és. E a Bíblia diz, anda com sábios e serei sábios. Amém? E o comentarista diz aí que Ramã foi dormir, só que eu particularmente não vi um versículo, né? Pelo que diz Esther 5:10, fala que ele se refreou e foi para casa, não diz que foi dormir. Então, pode corrigir isso aí, procurar isso aí no livro, que não vai achar que ele foi dormir. Eu imagino que ele ficou tramando, porque já foi se vangloriar. Ficou tramando ali a morte do coitado de Mardoqueu. Né? Então é importante eu e você nos entendermos isso, queridos. Veja que forca ou honra, ponto 2. Só lembrando aqui de Roboão, né? Depois que veio Saul, primeiro veio, segundo veio Salomão, ou seja, Davi, depois veio Salomão, depois houve a divisão em Roboão, por quê? Deixou o conselho dos velhos anciões e pegou o conselho dos jovens e dividiu o reino, o norte e o sul, que vocês sabem da história. No 1 Reis 12, vocês vão ver essa história. Por quê? Trazendo para os nossos dias. Não buscou conselho dos anciões, mas buscou conselho daqueles que jogam videogame com ele, que joga bola com ele, né? Que brinca com ele. Então, é bom, importante nós entendermos isso aí. Forca ou honra. Ou seja, enquanto Mardoqueu estava ali, duas pessoas planejavam o seu futuro, lógico. Ramã planejava matá-lo, ver o seu fim. Só que quem planejava honrar foi o rei. O rei teve a ideia de honrar alguém por um feito que ele fez. E esse alguém, ele se descobriu que foi Mardoqueu, porque existiam os cronistas. Tudo que os reis faziam, os cronistas iam registrando. Né? O que precisamos entender, que nós precisamos, eu e você, precisamos criar bons relacionamentos. Relacionamentos sadios. E aqui nós vamos perceber que Ramã, ele não era uma pessoa que criava bons relacionamentos. Tanto na sua casa com a sua esposa, olha a ideia que ela deu. E os sábios também chegou dizendo,
Se é o judeu, vocês vão ver no decorrer da lição. Você vai perder seu tempo lutar com esse povo, né? Então perceba, enquanto foi preparado uma forca para Ramã, foi preparado uma honra para Mardoqueu. Veja que Deus trabalhou na fisiologia, ou seja, tirou o sono. Porque é Deus que dá o sono, é Ele que dá aos seus amados o sono, como diz o Salmo 127, 2. Deus tirou o sono do rei, porque Ele queria que o rei, isso nas crônicas, e visto que está escrito, registrado acerca de Mardoqueu, porque ele precisava ser honrado e abençoado no tempo certo. Amém? Então, nós vamos perceber aqui nós vamos ver o ponto 3, que é 5 anos depois. Já havia se passado 5 anos quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Ou seja, tudo, lembra que eu disse, 1 Pedro 5,6? Ao seu tempo ele vos exalte. Então não espere recompensas hoje, queridos. Nós estamos vivendo uma geração imediatista, que quer as coisas para ontem, não quer nem para hoje, quer para ontem. É uma geração ansiosa que nós vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto, né? E Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu. Ou seja, por quê? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, o mal que era para te destruir, para te matar, vai ser para o bem. Porque nem Mardoqueu foi morto e nem mesmo os judeus, porque é onde via a genealogia do Senhor Jesus Cristo. O tópico 2 vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a Ramã é chamado, né, para honrar a Mardoqueu, né? Veja que ele tropeçou nas suas próprias pernas. Ramã só pensava nele. E isso é a visão de um líder egoísta. O líder não pode ser egoísta, porque a Bíblia sempre ensina a ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, em comunhão uns com os outros. Veja, é um com os outros. Considerar cada um superior a si mesmo, né? Veja que o inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis 50, 20 aconteceu com José. Ele fala, foi Deus que permitiu tudo isso. Vocês intentassem mal, mas Deus transtornou esse mal em bênção. Deus pode fazer isso, né? Deus pode fazer isso. E veja que a maneira direta como serviria o nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Tinha um conhecimento sobre aquilo que ele fez. Já era o próprio Deus trabalhando no seu coração. Ponto 2, presunção e autoconfiança. Ramã entrou em êxtase, né? Veja que ele pensava, quando o rei falou de abençoar alguém, que farou a essa pessoa? O que faremos com essa pessoa? Qual rei se agrada? E ele já achou que era com ele, vai ser comigo. Ele era egoísta. Ele deu a ideia lá, tal e tal, faça isso, né? Um cavalo, uma veste real, uma coroa, né? E um cavalo. Então veja, ele não pensou em Mardoqueu, ou seja, não pensou no próximo. Ele queria as coisas, ele seja autoconfiança, confia em si mesmo, confia no seu cargo, né? É a chamada autoconfiança. Ele queria a bênção de qualquer jeito. E com Deus não funciona assim. Eu queria as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, querido. Isso é uma doença de Satanás, que veio de Satanás. Isaías 14, 13. Querer ser como Deus, né? Querer estar no lugar de Deus, a grandeza, o orgulho, isso não pode ser do homem. Jesus, Filipenses 2, leia que ele se humilhou, ele se esvaziou, não da sua divindade, mas da sua glória, e se fez servo, né? E humanizou e encarnou para ganhar a minha sua vida. Ponto 3, o devido lugar de honra, né? Que se fará o homem que o rei sagrada? Era a pergunta do rei. E Ramã já entrou dando sugestão,
E ele que deu essa sugestão, né, do cavalo. Ou seja, ele quis atropelar o rei, passar na frente do rei, dar uma ideia, mas uma ideia egoísta, pensando em si mesmo. Mas ele não imaginava que era ele que seria o puxador de cavalo. Esse Ramã, ele era uma pessoa bajulador. E pessoas que bajulam, que eles não vai para frente, não tem futuro. Porque quem bajula alguém, uma liderança, ou alguém de algum cargo, ele bajula porque ele tem interesse em alguma coisa. O dia que aquela pessoa ou aquele líder não puder fazer mais nada por aquela pessoa, ela vai dar linha na pipa. Porque está com você apenas com interesse. Então, cuidado com pessoas que chegam até você, talvez dando ideias, sugestões, mas muitas das vezes são com interesse, pensando em si próprio. Isso não existe. Veja que quando fez isso, que eu já falei, ele voltou para a porta. Esther 6:12. Mesmo depois que foi puxado, né, pelo cavalo, ele foi honrado, ele voltou para a sua posição, porque a honra não mudou a posição de Mardoqueu. Porque tem pessoas que você não pode dar um cargo para ele. Ele já muda completamente. Já quer pisar nas pessoas. Veja que a recompensa vem de Deus sobre a minha e a sua vida. Segundo Coríntios 5:10, Apocalipse 22:12. Seremos recompensados no tribunal por aquilo que nós fazemos. Se não receber aqui, tem no céu, queridos. Mas pela lógica, você vai receber aqui. Se eu não receber aqui, eu tenho no céu. Se o homem não vê ou não me recompensar, Deus recompensará. Não se preocupe. Tópico 3 vai: síndrome do imperador, a soberba de Ramã. Queria o quê? Roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Essas são garotos mimados, são meninas mimadas que querem tudo. Eles exigem sem regra, sem disciplina. O nosso papel, o papel do pai e da mãe, é ensinar o seu filho. Não ensina ele a ser um orgulhoso, um presunçoso. Não dá tudo o que ele pede. A psicologia vai dizer: aprenda a dizer não para o seu filho. É melhor ele chorar hoje do que você chorar amanhã por ele. Cuidado, vamos criar filhos saudáveis na presença do Senhor, né? Então, se for corrigir, corrige, disciplina, né? Porque amanhã pode ser muito tarde. Um mau prenúncio. Ramã chegou em casa arrasado, contou a mulher e os amigos, e veja a frustração. Você não vai prevalecerá se esse que você fez é da semente dos judeus. Veja, ele esperava uma palavra de consolo, né, conforto, que já estava arrasado. Ele ouviu, foi uma palavra, ele esperava uma palavra, mexer com o ego dele, né? Mas ouviu, foi uma palavra de derrota. Se era semente, os mesmos que deu conselho, ser da semente dos judeus, certamente cairá perante você. Você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai chegar lá, né? Ramã, o que acontece? Ramã, ele foi uma pessoa ansioso. E esse número de pessoas ansiosas, queridos, no Brasil, cresce a cada dia. Cresce a cada dia. A OMS, eu pesquisei recentemente, 63% das pessoas do Brasil são ansiosas. 37% estresse. 59% depressão. A ansiedade no Brasil já está 9,3%. E ainda tem um problema mental, ainda que precisa ser cuidado. Problema mental. Eu estou falando de problema de ansiosidade. Pessoas que ficam olhando para as circunstâncias, ou, quem sabe, não tem bons relacionamentos com as pessoas, que olha para as coisas materiais, tentação, os bens terrenos, como diz Filipenses 3:19, os deuses deles são o ventre, só pensa no ter e não no ser, né? São pessoas que compram o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece, né? São pessoas ansiosas. Tem pessoas que têm ansiedade, medo do futuro. Tem medo do futuro e abandona o presente. Elas estão tristes hoje porque tem medo do amanhã. Quantas pessoas estão tristes hoje porque tem medo do amanhã? Medo de viver, medo de morrer, medo de ficar solteiro, medo de casar, medo de trabalhar, medo de perder o emprego,
medo de multidão e medo de solidão. É o rico com medo de perder o que tem e é o pobre com medo de não ter o amanhã. São pessoas ansiosas. E atualmente aí nós temos aí a chamada procrastinação. Na psicologia, uma matéria nova. São pessoas que cancelam algo que é urgente, necessário por algo banal. São pessoas que vai adiando aquilo que é para ele fazer, ou seja, por ele ter frustrado, não alcançado aquela meta, né? Aquela meta que ele alcançou, ele se frustra, né? Ele se frustra. Então eu preciso entender que temos que ter que nós não somos nada, nós estamos aqui, queridos, né? Nós estamos aqui. Eu não sou pastor, estamos como pastor, estou como presidente, nós não somos, é Cristo que é na minha vida. Então vamos vencer isso aí, vamos vencer essa soberba, esse orgulho, esse mau prenúncio. Amém? Então aqui nós aprendemos sobre a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Os humilhados serão exaltados. Agora os exaltados, como foi Ramã, serão humilhados. Queridos, eu estou com 390 inscritos. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos. Já estamos a 390, né? Falta pouco, né? Falta aí 400 e pouco. Vai, nos ajude. Vamos chegar a 1.000 inscritos. Vamos chegar a 1.000 inscritos. Eu preciso fazer um vídeo ao vivo, você acompanhar ao mesmo tempo comigo. Então, jogue nos grupos, jogue nas redes sociais, nos ajude em nome de Jesus. Amém?